Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento, na página 1499, a Igreja Apostólica. A Igreja Cristã nasceu de acontecimentos históricos. Acontecimentos em que ela está consciente da intervenção singular de Deus na história da humanidade. Esse fato justifica mais um exame desses eventos, visto que Deus se revelou a homens reais em uma situação histórica. A história da Igreja Apostólica não pode perder sua relevância jamais. Tampouco jamais pode perder o seu interesse à medida que os homens tentarem descobrir o que foi, em termos do dia a dia, ter conhecido a presença terrena de Cristo ou o fervor dos primeiros dias da Igreja dele. O paradoxo da Igreja. Para obtermos uma concepção básica da Igreja, naturalmente nos voltamos ao ensino do Senhor Jesus Cristo, mas fazemos assim para logo descobrir, espantados, o fato de que a Igreja parece quase completamente ausente do seu ensino. Em vez disso, ele fala muito do reino de Deus, um reino que não é corpo organizado, mas algo a ser recebido, e recebido como uma criança. Lucas 18:17 e Mateus 18:3. Esse reino apresenta um aspecto duplo. É algo iminente e interior a ser recebido no presente em quietude e com humildade. Mas ele também vai aparecer no futuro como um evento culminante de glória sobrenatural. Esses dois aspectos do reino, presente e final, estão unidos numa breve parábola que é registrada somente no Evangelho de Marcos, Marcos 4:26-29. Contudo, à medida que Jesus ensinava, propositadamente reuniu em torno de si uma comunidade de discípulos, que mais tarde formou o núcleo da Igreja Apostólica. Ele associou essa comunidade diretamente ao tema do reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12:32. A promessa contrasta com um juízo pronunciado sobre os líderes de Israel. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Mateus 21:43. O Senhor Jesus identificou a comunidade, então, com o rebanho do Senhor, o remanescente fiel do povo da aliança de Deus. Jeremias 23:31 e Ezequiel 34. E mesmo assim a colocou em contraste marcante com a expressão existente daquele povo da aliança. Em segundo lugar, o pequeno rebanho deve ser o receptor do reino, e por isso compartilha desde o início essa natureza dupla que observamos. É de natureza escatológica, ou seja, marcado com a qualidade das coisas do fim. E mesmo assim é de presença e importância imediatas. Essa natureza dupla é confirmada pelo contexto todo de Lucas 12:22-56. Em terceiro lugar, as palavras de Jesus sugerem a existência de uma tensão entre a comunidade e o seu ambiente. Um temor que é contrastado com um novo e íntimo relacionamento com o seu Deus Pai. Essas características são desenvolvidas no texto clássico de Mateus 16:13-28. O único trecho registrado do Nosso Senhor que cita inequivocamente a Igreja. Mas antes de distinguir essas características, precisamos observar neste trecho mais uma referência ao pensamento do Antigo Testamento na pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Aí Jesus adota a identidade representativa do Filho do Homem de Daniel 7, a personagem real que em si mesma incorpora todos os santos, o povo do Altíssimo.
Daniel 7:13. Ele é o cabeça representativo que está esperando o corpo, o rei esperando o seu povo. A confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aparece como a contraparte dessa identificação, e por isso expressa a característica desse povo do Altíssimo. Diante do representante Filho do Homem está o representante confessor de Cristo, escolhido pelo Pai. Isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Temos aí o padrão de todos que deveriam dar uma resposta equivalente a Cristo. É desses homens que foram chamados, escolhidos e fiéis, que o povo do Altíssimo vai ser constituído. Que Pedro aparece em condição representativa e não pessoal é confirmado por sua rejeição no versículo 23, demonstrando que Pedro em si mesmo não era nada. Uma rejeição que teria um paralelo posterior em Antioquia, Gálatas 2:11. Mesmo se Pedro for considerado como aparecendo na condição pessoal, continua valendo que toda a igreja é sucessora de Pedro. A posição representativa de Pedro é análoga à que é ocupada por Abraão, o pai dos fiéis, e um paralelo com Abraão pode bem estar oculto na referência a Pedro como a pedra, a referência que faz eco de Isaías 51:1. Apesar das muitas explicações alternativas, o autor se sente compelido pelo sentido evidente do trecho a entender Pedro como a pedra. Agora vamos investigar as características já mencionadas em Lucas 12:32. Por trás da palavra igreja usada em Mateus 16:18 está uma palavra já conhecida do pensamento judaico como designação da congregação de Israel. Assim, Jesus também identifica nesse trecho a sua igreja com aquela comunidade, mas mesmo assim a distingue, pois essa é a minha igreja, e a edificação será no futuro e vai ser sua própria atividade, e os seus membros serão resultado da mesma reação pessoal e confissão que Pedro tinha feito dele. Aqui também a igreja é associada diretamente ao reino, por um ato deliberado de renúncia divina na entrega das chaves. A igreja, Pedro é novamente representante. Mateus 18:18 é designada como ferramenta terrena principal do reino. Schweitzer dá uma interpretação bem diferente e menos sólida. A natureza dupla do reino aparece na igreja. O presente ligar e desligar na terra há de se consumar no ligar e desligar no céu. João 20:23. A revelação do Filho do Homem no seu reino é iminente para os escolhidos, porém é também futura, algo oculto do mundo e que aguarda a última revelação. A igreja é uma coisa final e definitiva, inexpugnável para os poderes da morte. Nesse trecho, a igreja é vista também em tensão com seu ambiente. Se as chaves do reino são entregues a ela, não é para a glória terrena, mas à custa da mesma renúncia e sofrimento que o Filho do Homem tem de sofrer. A igreja assim imaginada é então uma comunidade fundamentada sobre a confissão pessoal de Cristo, e que compartilha essa natureza dupla do reino difícil de se definir. Ela é, na verdade, o instrumento desse reino na terra e, por consequência, existe em constante tensão com o seu ambiente. Essa comunidade é um pequeno rebanho e uma eclesia, como foi o povo escolhido de Israel, e é, portanto, a continuação da congregação do povo de Deus, mas também é distinta e pertencente ao futuro. Minha igreja e edificarei. Nela, as últimas coisas de Deus encontram o seu cumprimento antecipado. É depois de termos investigado as intenções do nosso Senhor para a comunidade que reconhecemos que o seu ensino contém provisão para a sua continuidade, e essa provisão está em harmonia com a sua natureza. Há a presença do Paráclito para o apoio e crescimento contínuos de sua vida, e
O novo mandamento fundamental do amor mútuo, João 13,16. A provisão para a disciplina da comunidade, Mateus 18, 15 a 22. E leis paradoxais para uma anti-hierarquia, Mateus 20, do 25 ao 28. Há também ordenanças que expressam a sua unidade, a comunhão da última ceia e da nova aliança, que nela está representada, e no final, e a ordem para batizar, incorporando significativamente uma fórmula trinitária, Mateus 28, 19. Aqui há então um conceito básico da igreja. A sua existência consiste no seu relacionamento com o Pai, um relacionamento estabelecido pela reação pessoal a Cristo e a confissão dele. A provisão para a sua continuação não está numa estrutura organizacional, mas na habitação do Espírito Santo, ao passo que as relações entre os seus membros são paradoxalmente avessas à instituição. Seus rituais não destacam a função ou posição, mas a comunhão e identificação. É o cumprimento do ideal da antiga aliança e, mesmo assim, uma coisa nova. A sua natureza é essencialmente escatológica. É o cumprimento antecipado do ato final de Deus. No mundo presente, a detentora das chaves do reino, mas como reino, é a semente brotando como sinal da colheita por vir. Por essa razão, está em tensão perpétua com seu ambiente. Está no mundo, mas é do mundo futuro. Observação em conexão com o estudo do reino aqui, podemos observar que Kuhlmann distingue com base em 1 Coríntios 15, 24, em Regnum Christi, a presente era e o reino de Deus, puramente futuro. Kuhlmann, mesmo assim, ressalta a tensão entre o presente e o futuro da igreja. Crescimento para a autoconsciência. Depois dos eventos avassaladores da Semana da Paixão e sua continuação, a comunidade de discípulos se reuniu a certa altura em Jerusalém. Um motivo central os unia, a consciência da comissão de testificar dos atos de Deus que eles haviam testemunhado. Os que mais tarde registraram essa consciência perceberam que desde os primeiros momentos havia um potencial latente que se entendia muito além das fronteiras tradicionais do judaísmo. Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. Mesmo que esse chamado amplo fosse sentido, era algo certo até então. Até a irrupção do Pentecoste, a semente estava adormecida, sendo o único desenvolvimento da pequena comunidade o preenchimento da vaga no apostolado deixada pelo suicídio de Judas, uma cuidadosa complementação do número dos 12, que era essencialmente judaica em sua inspiração, Lucas 22, 28 a 30. Essa atmosfera judaica persistiu depois do Pentecoste, nas primeiras falas de Pedro. O que está acontecendo é a crise do judaísmo, embora a resposta exija um ato de arrependimento e de renúncia à sua geração, com o qual o ato do batismo é associado. Atos 2, 38 a 40. Mesmo assim, essa renúncia não é a rejeição de todo o seu mundo. Os convertidos se devotam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, os convertidos se devotam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, mas fazem isso enquanto ainda frequentam o templo juntos. Atos 2, 42 a 46. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Mas o escopo exato dessas palavras permanece incerto. Isso só poderia ser uma reforma dentro do judaísmo, mas uma visão infinitamente maior está nascendo. Em Atos 3, Jesus é o Cristo, o qual lhes foi designado. Versículo 20. E a proclamação fica estritamente dentro do ideal nacionalista, mas a promessa citada em Gênesis 22, 18 sinaliza para horizontes mais amplos. Jesus foi enviado primeiramente a vocês. Isso sugere que outros seguirão, 25, 26. Em Atos 4, 12 aparece a afirmação exclusiva da salvação em Cristo somente. Então, no contexto do ato solene de juízo de Atos 5, a comunidade é pela primeira vez denominada igreja, com tudo o que isso implica para a compreensão de uma instituição separada. Versículo 11.
O texto do AVA em Atos 2,47 surgiu de uma variante textual que agora é em geral rejeitada, assim também a ARC e a ACF. A segunda ocorrência da palavra está na ocasião da grande perseguição empreendida pelos judeus que seguiu a morte de Estevão, Atos 8:1. Assim, o fogo do julgamento e da perseguição forjou a compreensão da igreja de sua identidade distinta e a compeliu à sua missão mundial. A lentidão desse processo fica evidente em Atos 24:14, em que na própria Jerusalém o caminho ainda é considerado um quarto de século depois uma seita judaica. Aqui então não há nenhuma sociedade cuidadosamente formada, modelada de acordo com um padrão institucional de um fundador, mas antes um organismo que cresce e se desenvolve surgindo das suas circunstâncias e sendo moldado pela reação de sua própria vida inerente ao ambiente em sua volta. Efésios 4:16 e 1 Pedro 2:5. Assim continua durante toda a expansão posterior da igreja. Uma questão tão vital quanto a da aceitação dos gentios na posição igual de membros é resolvida somente por uma experiência que alargou os horizontes e de uma controvérsia dolorosa. A situação quanto à assimilação dos gentios difere da igreja para a igreja, cada uma no seu tempo. O mesmo se aplica à forma de governo. Líderes são apontados e suas funções determinadas de acordo com as necessidades e a estrutura da autoridade é diferente de lugar para lugar. Mais interessante de tudo são as indicações de diferentes pontos de vista acerca da forma de existência e governo da própria igreja. Em volta de Jerusalém, desenvolveu-se um sentimento de unidade em uma igreja que era necessariamente fragmentada simplesmente pelo número de membros e pela falta de lugares de encontro, e o resultado é que a igreja espalhada em um distrito consideravelmente grande é tratada como uma unidade. Atos 9:31, não na RC e na ACF. Paulo, por outro lado, escreve com a experiência de igrejas menores em cidades espalhadas, e a sua perspectiva, consequentemente, é mais congregacional, mesmo quando se refere às mesmas congregações da Judéia. Gálatas 1:22. E confira versículo 2, mas observe versículo 13. Roche de Christian Ecclesia, página 144 a 149. Destaca que o conceito de igreja universal aparece no ensino paulino somente mais tarde, em Efésios e Colossenses. Esses fatos são suficientes para ilustrar fatores importantes para orientar os estudos da Igreja Apostólica. Não podemos procurar nenhum padrão prescrito da ordem ou do governo da Igreja, nem há sugestão alguma de que devêssemos fazer isso. Aliás, esse modelo seria contrário à natureza da Igreja. O que encontramos são duas características importantes. A primeira é o do crescimento e do desenvolvimento evidentes do próprio período do Novo Testamento. E a segunda é o da diversidade em qualquer tempo entre duas igrejas diferentes. Observação: essas são evidentemente as duas teses de Streeter, The Primitive Church, mas são muito mais, aqui página 9, mas são muito mais antigas do que Streeter, como testemunham as seguintes duas citações de Henry Craig, de Bristol, Novo Testamento Church Order, 1863, uma organização eclesiástica mais desenvolvida e posições oficiais foram introduzidas à medida que a ocasião o demandava. No início, não ouvimos nada de presbíteros ou bispos, e a função de diáconos parece ter sido sugerida pela pressão da necessidade urgente.
A posse de dons espirituais conduziu ao desenvolvimento de líderes, mestres e evangelistas durante o período apostólico. Parece-me que as igrejas no início não eram constituídas de maneira semelhante em todos os lugares. Nova vida em Cristo. Os que faziam parte da igreja mantinham um relacionamento com Deus, novo e profundamente diferente do que qualquer relacionamento de que se tivesse conhecimento até então. É verdade, eles conseguiam traçar a sua afinidade e parentesco desde os fiéis de eras precedentes, e sua fé remontava à aliança do próprio Abraão. Mas o seu próprio relacionamento com Deus estava fundamentado em duas experiências radicalmente novas. Essas experiências eram compreendidas individualmente, mas tinham uma natureza em essência coletiva. Havia nova experiência de união com Deus em Cristo e por meio dele, uma união que havia separado drasticamente os que a conheciam daqueles do mundo, que não a conheciam, enquanto ao mesmo tempo os unia indissoluvelmente entre si. Essa primeira experiência recebeu sua expressão devocional mais sublime nos escritos de João e sua exposição teológica mais profunda na carta aos Efésios. A segunda experiência tinha implicações mais particulares sobre a expressão prática de sua fé. Foi essa experiência do Espírito de Deus que habita nos que creem que se tornou uma característica tão marcante na história registrada nos Atos dos Apóstolos e que forma o fundamento experiencial do tom de segurança nas cartas de Paulo. Essas duas experiências transcendiam todas as divisões conhecidas da sociedade. Por meio de um Espírito, todos tinham sido batizados em um corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos tinham bebido de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Nas cartas aos Efésios e aos Colossenses, essas duas experiências se fundem com as primeiras percepções acerca da natureza escatológica da Igreja e amadurecem para uma visão que transcende o mundo temporal. No escrito anterior do Novo Testamento, a transcendência de Deus havia sido destacada, a quem seja dada a glória e estous oionaston aionon. Gálatas 1:5. Muito mais tarde, na segunda carta a Timóteo, o chamado em Cristo é retratado como um produto dessa transcendência, faz parte do propósito antigo de Deus, procronon aionon, e é relacionado à revelação de vida e imortalidade, mas é colocado no contexto imediato do que é aqui e agora, do testemunho do sofrimento. 2 Timóteo 1:8-12. Em Efésios, no entanto, o aqui e o agora em si sai de cena em virtude do brilho maior da glória da eternidade. Aí a igreja é uma característica central do plano divino para todas as coisas criadas e para a plenitude do tempo. Esse propósito está centrado em Cristo, mas em Cristo como cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 1:3-23. A relação da igreja com Cristo é como a da esposa com o seu marido. Efésios 5:22-33. O testemunho do aqui e agora está enfaticamente presente, mas é incomensuravelmente ampliado e aumentado, pois as insondáveis riquezas de Cristo incluem isso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:7-12.
Contudo, essas duas experiências de unidade do Espírito não eram distrações visionárias, mas eram fundamentais para uma nova dimensão de vida prática. A experiência da união com Cristo de João foi expressa em termos vívidos, intimamente relacionados ao presente como também à eternidade. A experiência é a de comer e beber de Cristo, um crer nele que dá o fruto da vida eterna e da ressurreição nos últimos dias. E assim esse pão do qual os homens comem é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6,33. E o resultado de crer é que devemos ser uma fonte presente de rios de água viva. João 7,38. A vida em Cristo é o ser habitado pela divindade de forma experiencial no presente. Capítulo 14. É uma união dos ramos com a videira. Capítulo 15. Esse ser habitado implica o esclarecimento presente pelo Espírito. 14,26. Um esclarecimento que tem relevância direta para o pecado, a justiça e o juízo neste mundo presente. 16:4-15. E a união dos ramos com a videira tem o propósito imediato da presente frutificação. Essa frutificação é, de fato, a prova do verdadeiro discipulado. 15:8. A união com Deus em Cristo pode provocar a hostilidade do mundo, mas traz consigo uma responsabilidade nova e direta dentro do e para com o mundo. Os seus efeitos são expressos de diversas maneiras práticas: no testemunho, no esclarecimento, na oração eficiente e na conduta em relação às outras pessoas. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13,15. Acima de tudo, a união com Deus em Cristo deveria resultar numa unidade visível entre aqueles que a compartilhavam. Jesus tinha vindo para morrer pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. João 11:51-52. E essa unidade deveria ser o testemunho sublime diante do mundo. João 16:23. Observação, propósito. O seguinte excerto do Guide Tottenham de Robinson, edição de 1840, é interessante por dar um panorama dos primeiros encontros dos irmãos que então se reuniam na Brook Street. Eles pensam que Cristo estabeleceu que todos os seus discípulos deveriam formar uma igreja visível. A carta aos Hebreus dá a essa experiência de união com Cristo um aspecto novo e animador. Não é somente a vida humana que é levada a uma comunhão transcendente com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, como João destacou na sua primeira carta, mas na encarnação o Filho compartilhou da humanidade e participou da mesma natureza. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Hebreus 2:11-18. Na igreja, não só ocorre que os homens compartilham das coisas de Deus, mas Deus também participa das questões da humanidade. De forma semelhante, a segunda experiência, aquela do Espírito, era vista como dirigida para a consumação futura. A garantia da nossa herança até a redenção, Efésios 1:14, mas essencialmente a experiência era de importância prática imediata. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. É para a ação prática e evidente desse Espírito, os milagres realizados entre os Gálatas, que Paulo pode apontar como justificativa do evangelho que ele pregava. E esses dinameis incluíam as virtudes práticas do amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 3:5, 5:22 e 23.